hein? Começou? Equipe reduzida hoje, gente? É, porque os caras são gazeteiros, né? Ó, Isso, peraí, ó. Ô, Vermelho, ó, equipe- pra quem? Vermelho e Pra quem? amarelo Pra pra quem? eles, ó. Luiz Pras pessoas que Carlos faltaram. Silva e Ricardo Mazella pra vocês, ó, aqui, ó. Eu não levo cartão vermelho, porque semana passada eu não tava por aqui, mas eu não levo cartão vermelho, Fernanda não. Você leva o amarelo. Pissotti. Poxa Por Você quê? sabe por que você leva o amarelo? Por quê? Pra onde é que você foi na semana passada? É Bragança Paulista. E o que tem em Bragança Paulista? Trouxe o quê? Linguiça! E o que você trouxe? você trouxe pra gente? Nada! É amarelo! Você falou que Vai, ia trazer segue em queijo. frente. Segue o baile. Segue o baile. Nada! Gente, Nandinha. olha, brincadeiras à parte, é um prazer ter vocês aqui com a gente no Bola na Sacola, mais uma edição nessa semana, muito especial. A gente gostaria de lembrar, inclusive, antes de fazer esse lembrete, para você dar um like aí no nosso vídeo, é muito importante, isso ajuda bastante a gente, ajuda o YouTube a divulgar o nosso vídeo também. E hoje, a partir das 9 horas da noite, no canal Nosso Futebol, Bola da Sacola, vai para a TV com um nome diferente, Diretoria Futebol Clube, porque aqui, né, é só diretoria. E a gente vai estar lá na TV às 9 da noite, um programa também muito divertido, que vocês tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Temos na Sky, canal Sim. 202 e 602, na Claro, canal 567, e também no streaming, no Zap, em canal 51, uma boa ideia, claro, Claro. Opa. óbvio. E eu, pra começar, vou tirar o meu óculos pra você. Pô, por Porque quê? você está apresentando hoje o nosso podcast. Ah, muito obrigada, você é muito gentil. Retira qualquer retira cartão amarelo. Retira o cartão, retira o retira o cartão. Vou esconder aqui. Vou pra até, eu você. também. Vou botar aqui debaixo da também. sacola. Muito obrigada, ó, gente. debaixo da Muito sacola. Debaixo da obrigada. sacola. O vermelho também. Tá É. legal, Por vambora. enquanto, é só por enquanto. E Então, daqui a pessoal, pouquinho- vamos lá que daqui a pouco a gente vai receber uma convidada muito especial, a Raíssa Simplício, jornalista do GOL, que trabalha também na cobertura diária do Flamengo. Teve clássico Flamengo e Vasco no Maracanã, 1-1. O Flamengo deixou escapar a vitória ali no finalzinho. Também tem Botafogo, mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, né, que vacilou, deixou aí o Juventude virar, tomou a virada, perdeu os 3 pontos. Fluminense ainda numa situação um pouco delicada, tá fora da zona, mas uma situação ainda bem delicada no Campeonato Brasileiro. Vou começar com você, Flamengo e Vasco, o que você achou? Nanda, eu sinceramente achei que o Flamengo, desde o início eu apontava o Flamengo como favorito. Deu mole? Eu acho que o Flamengo perdeu o gás na hora derradeira do clássico, que não deveria perder. O preparo físico foi fundamental para que o Flamengo não conseguisse segurar o ímpeto do Vasco, principalmente depois das mudanças feitas pelo técnico do Vasco. Porque os jogadores... Tá. Desculpa, Fernanda. Porque os jogadores que entraram no Vasco deram uma outra movimentação. Tanto que o gol do Vasco, o gol de empate, 4 jogadores participaram, 4 jogadores que entraram no segundo tempo. A bola começa com o Ryan, passa pelo Emerson Rodrigues, vai ao Puma e finaliza com o Felipe Coutinho. Então foram 4 jogadores que entraram durante o segundo tempo. Então isso aí já mostra... E o Vasco começou de uma maneira... O Vasco em 4 minutos já tinha tido 2 escanteios. Isso Por favor. mesmo. Isso mesmo. A seu favor. O Flamengo só chegou na linha defensiva do Vasco, na zona defensiva do Vasco, por volta aí dos 6, 7 minutos. Mas o Vasco é fez porque uma teve pressão que muito se forte. recompor. O Flamengo teve que se recompor, né, Nanda? Porque ele perdeu o Luiz Perdeu logo no logo início, no né? início. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Desculpa, de novo. Verdade. Foi a melhor coisa que aconteceu pro Flamengo. Foi ter perdido, porque o Arrascaeta deu outro ritmo pro time O Arrascaeta é o cérebro do E agora, time do Flamengo. Peraí, né? agora você cala a boca e eu também falo, Fernando. Que isso, gente? Vamos lá. Eu interrompi você duas Não vezes. tem Agora problema, fala você. não tem problema. Não, eu tava até comentando a Luciana Zogaib, que é narradora da Roquete Pinto, minha amiga, onde a gente estava no Beijo. campo fazendo o trabalho de reportagem no campo de jogo, e eu comentei com ela, o Vasco, ele começa ligado no 220. Todos os jogos dele, né? Em São Januário a gente vê, o Vasco começa numa pegada muito grande e depois a gente vê na reta final da partida, ele também vem com essa voltagem mais alta. E eu comentei com ela, eu falei, olha, início de jogo, final de jogo, o Vasco da Gama pode surpreender. E dito e feito, Léo Pereira foi lá pra frente pra tentar, sei lá o que ele foi tentar, né? Acabou caindo, ficou lá com a bunda no chão no gramado e o Ryan, que não tinha nada com isso, pegou a bola e deu início ao contra-ataque do Vasco, que culminou no primeiro gol do Coutinho. Barreira virou baile, hein? É verdade. Primeiro gol do Coutinho com a camisa do achou Vasco. o quê do clássico? Ele demorou dessa vez para dar coletiva, Fernanda? Ai, Continua a mesma chuta, quanto tempo? Ah, não sei, Fernanda. Eu não estava no estádio nesse jogo. Você estava. Eu tava, saí de lá 10 horas da noite.
O Tite levou Ou seja, 1h30. já começou às 18h30, né, Toninho? Automaticamente 20h30, aquela coisa toda. Não, ela deu saiu... tempo, ó. Eu fui pra Zona Mista, conversei com o Alexandro, acabou a Zona Mista. Alexandro fez a estreia, o Alexandro né? também, que estreou, lateral esquerdo. Gostou dele? Gostei dele, gostei do Plata também, bastante. Plata melhor, né? Bem melhor. E aí a gente... Fiquei lá, o Alexandro também levou uma eternidade pra chegar, mas chegou, deu a entrevista, conversou com todo mundo. A entrevista coletiva do Tite sequer tinha começado. Aí deu tempo de a gente se encaminhar lá pro auditório do Maracanã, onde é realizada a entrevista do Tite, e aí sim começou com 1h30 de atraso. Dessa vez, Duarte, ele pediu desculpa. Ele disse, segundo ele, que estava esperando ali se recompor, que ele estava muito chateado com o empate. Não era um resultado que ele gostaria, e aí ficou bem chateado com o empate, e aí ele pediu desculpa aos jornalistas presentes pelo atraso. Ele tem que pedir desculpa sempre, né? Porque ele vira e mexe vem fazendo isso, né? Já foi chamada a atenção pela CBF, já foi chamada a atenção pela Conmebol, mas ele, tudo bem, a gente respeita, cada um tem a sua forma de agir, mas eu acho que tem que existir um pouco mais de respeito também pelos profissionais. E o que ele falou? Porque tem as emissoras de rádio, televisão, que tem os seus programas logo depois dos jogos também, eles gostam de transmitir as entrevistas dos técnicos, né? E todo mundo teve a oportunidade de ouvir o técnico Rafael Paiva e muita gente não conseguiu ouvir o técnico do Flamengo. Por exemplo, nós na Band News FM, nós conseguimos ouvir o técnico do Vasco, mas não conseguimos ouvir para o torcedor do Flamengo, que eles não estão fazendo isso para a gente, não. Sim. Eles estão fazendo isso para o torcedor do Flamengo. Não é a favor, não. Não é a favor. Então, eu acho que, pelo menos, chegar um pouco mais cedo. Você não pode levar 1h10 depois que acabou o jogo para você ir uma coletiva, 1h10. Aí vai dizer, eu tive que esfriar a cabeça. Tudo bem, a gente respeita, mas eu acho que é uma falta de profissionalismo que existe com os profissionais, me perdoe até a redundância, que estão ali trabalhando, que não estão levando o assunto, não é para a gente, estão levando o assunto para o torcedor dele. Se ele quer agradar o torcedor, se o torcedor quer ser agradado, tem que agradar o torcedor dele. Então ele tem que levar a palavra para eles querem ouvir as explicações dele. Então, se demora muito a vir, o pessoal já desligou o rádio, já saiu da televisão. Já tá todo mundo vendo série. Eu, por exemplo, já estava dormindo em casa. Que isso, Tava dormindo. Ele Dorme não veio. cedo, hein? Não, claro, nem aquele programa noturno, às vezes, que eu costumo ver, sabe, aos domingos. Eita, feia. É porque eu já estava imaginando que eu ia entrar de férias. Tá de férias? Já estou de férias. Você Eu tá tô de aqui férias? trabalhando, eu estou trabalhando, mas eu tô de férias. Mentira! Sim, tô de Boas férias. É só você escolher. Até quando? Bem, tô na dúvida aí se tiro 20 ou 30. Resta saber quantos que vão te dar, né? Também. E o Tite falou? O Tite falou e o Felipe Coutinho também, os dois personagens, que acabaram sendo dois personagens no clássico. Inicialmente vamos ouvir o gol, né? Vamos ouvir quem fez o gol, no caso o Felipe Coutinho, que estava, logicamente, depois de todo o problema que ele passou, com a contusão, com a Covid, estava, logicamente, feliz pelo primeiro gol dele nessa sua volta ao Vasco, depois de tanto tempo jogando no futebol do exterior. Como eu falei, sentimento de alegria, felicidade, o apoio da torcida, o carinho da torcida eu recebi desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nas minhas férias, e esse apoio é muito importante sempre, então eu só tenho a agradecer. E hoje estou muito feliz de estar de volta, principalmente de estar voltando a jogar. A gente que joga futebol e às vezes passa por algumas lesões, a gente sabe quanto é difícil isso, mas hoje vale destacar a felicidade, a alegria de estar de volta nos campos. Já que ouvimos o Felipe Coutinho, e o Tite, na entrevista coletiva, evidentemente, foi questionado por quê? Porque o Flamengo está na disputa, é o único time de todos que estão disputando aí as competições no futebol brasileiro que está ele juntamente com o Corinthians, Mineiro. Com o Corinthians e o Atlético Mineiro. O Corinthians disputa a Sul-Americana. Sim, mas também é uma outra. E disputa para não cair. Disputa não, de título. Mas né? não é de título, mas é uma competição para ele importantíssima. Né? É que nem o Fluminense. Exatamente. Então, o que acontece? São 3 times só de todos esses que estão envolvidos em Copa do Brasil e Libertadores que estão aí na disputa direta. E o Flamengo, logicamente, todas elas na disputa por títulos. Ou seja, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. E o Tite diz que, logicamente, no Flamengo só se fala nisso.
Só se pensa em títulos. Eu aprendi no Flamengo uma coisa, pela cultura. O Flamengo tem que brigar por tudo. Tem que buscar todos os títulos. Conquistar ou não é uma outra coisa. É isso que nós estamos fazendo, brigar por todos. Ou buscar, brigar, não gosto de usar o termo, é jogar por todos. Então não tem poupar, por isso que eu falei não tem poupar. A gente tem que ir amigo. Por isso que está chateado hoje, por isso que demorei a vir aqui, porque sabíamos que era um passo para encontrar na parte de cima da tabela. E não poderia ser diferente, né? A palavra do Tite não ser de outra Segundo, forma, né? aprendeu que no Flamengo ele tem que disputar tudo. Mas eu acho que o time já está começando a sentir, eu estou preocupado, porque são 3 competições, não é fácil, e ele teve as lesões, né, Fernanda? São muitas lesões, né? Preocupa bastante. De La Cruz deve voltar agora, no meio de semana, pela Libertadores, né? Depois o Flamengo joga fora contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, então realmente é uma situação bem complicada. Você lembra de quantas contusões já tivemos médico até agora no Flamengo? Só assim, rapidamente, de cabeça, você consegue trazer pra gente? Não, só hoje a gente tem no departamento médico. A gente tem o Pedro, Cebolinha, o Vinha, o Michael, né? Já tivemos De La Cruz, Arrascaeta, Gabigol, Varela. Nossa Senhora, olha aí. A Luiz Araújo. Olha quantos. Então alguma coisa tem que ser explicada, porque eu não acredito que sempre quando acontece de você se manifestar, você fala sobre o calendário. Porque os outros clubes também, o Duarte fez questão de lembrar aqui, os outros clubes também estão disputando outras competições. Mas será que, de repente, não é o trabalho que é desenvolvido no dia a dia? Mas também não é só no Flamengo, né? O Fluminense levou um tempo também com bastante jogadores lesionados. O Botafogo. É o excesso de jogos, né? É o excesso de jogando quarta, domingo. O Tite falou muito sobre isso, né? A questão do desempenho. Mas para isso você tem que ter elenco. E eu acho que o Flamengo hoje tem elenco suficiente, jogadores suficientes para... Acho que tem. Ele foi se reforçar, ele contratou, enfim. Então, são times que têm que pensar nessa situação. Eu já disse isso aqui num outro programa nosso, que na Europa é a mesma coisa. E a gente fez aqui a contagem de quantos jogos também os clubes europeus, os grandes clubes europeus, fazem durante as temporadas deles também. O Guardiola, ainda esse final de semana, reclamou. O Bernardo Silva, que é jogador do Manchester City, jogador da seleção portuguesa, na semana passada, durante a data FIFA, numa entrevista, ele foi questionado e ele falou também exatamente sobre isso, sobre a questão do número de jogos, que realmente são muitos jogos que os clubes europeus têm. Então, hoje, o futebol mundial hoje vive assim. Por quê? Se o clube é grande, ele vai disputar todas as competições. Não tem jeito. Então, você tem que ter um elenco capaz de suportar as duas competições. Agora, se você vai poupar em A, B ou C, não sei. Por exemplo, o Tite, no Flamengo, o goleiro dele na Copa Libertadores e na Copa do Brasil é um. E no Campeonato Brasileiro é outro. Matheus Cunha e Rossi. São os dois. Então você vai fazendo esse revezamento. Na Europa isso é muito comum fazer. Aí você fala, mas não pode poupar. Depende da questão de poupar ou não. Você tem alguns jogos que você pode pensar em poupar. Tem outros jogos que você não pode pensar em poupar. O Vasco não pode pensar em poupar, né, Fernanda? Pois é, né? Mas antes da gente falar de Vasco, vamos chamar para nossa conversa a Raíssa Simplício, né? Jornalista. A gente tá chique hoje, né? Tá vendo? Chique, hein? Raíssa Simplício, jornalista do Goal, que cobre o Flamengo e tá sempre nos bastidores, né? Acompanhando muito o dia a dia do Flamengo, né? Tá sempre muito bem informada a Raíssa Simplício. Oi, Raíssa! Olha ela aí. Com o troféuzinho tudo lá atrás. O troféuzinho todo. Tá aqui. Então já vai ganhar logo Fala, galera. primeira bola Tudo bem? do Muito Bola boa na Sacola. tarde. Oi, Raíssa, obrigada pela participação. Um prazer ter você aqui com a gente. Gente, aqui nesse podcast toda segunda-feira, né, falando sobre os times do Rio. A gente estava nesse bate-papo do Flamengo, né, falando bastante sobre essa questão, o Tite, a questão de calendário, o desempenho. A gente ontem lá na entrevista coletiva viu um pouquinho do que o Tite falou sobre isso. Queria ouvir você. Primeiro, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar trocando esses passes aqui com vocês, né? Cracassos aí do nosso jornalismo esportivo.
E eu estava escutando um pouco do bate-papo de vocês, né, em relação ao mantra do Tite, que hoje o Flamengo está disputando as 3 competições, enfim. Realmente o Flamengo está disputando as 3 competições. Existem outras equipes também que estão disputando essas 3 competições, né? Bem menos agora, claro, vocês até citaram algumas aí, outras com competições um pouco diferentes, mas enfim, o calendário ele é esse há muito tempo, não é uma novidade, né? Então, na minha opinião, não serve de desculpa, é justamente pelo calendário ser dessa forma que o Flamengo tem, nos últimos anos, investido bastante no elenco, né, para ter opções, e o treinador ele está ali para encontrar soluções. Óbvio que a gente sabe de problemas do calendário, de lesões e de etc., mas ficar focando muito nisso se torna repetitivo demais, né? E, de novo, o treinador ele está ali para encontrar soluções. Olha, eu vou tirar o óculos. Lá Como vai ele, ó. convidado é especial, eu tenho que tirar o óculos, porque há muito tempo, né, que eu já observo o trabalho da Raíssa, eu acompanho, eu sou seguidor, eu gosto das perguntas dela, são perguntas inteligentíssimas, ela não tem esse negócio de rabo preso, desculpe, tá? Mas é porque a gente usa uma linguagem bem popular, de ficar com preocupação se vai magoar o entrevistado, enfim. Então isso mostra uma certa independência, mostra aquilo que ela tem, credibilidade. Antes de mais nada, um beijo para você. E eu quero que você realmente fale o que está acontecendo no relacionamento. Clube, Tite e Gabigol. Ai, já começou com a polêmica. Eu tenho uma seguinte opinião. Para mim, o Gabigol já não tem mais clima nenhum. Todo mundo já sabe que ele não vai jogar, não vai continuar no Flamengo. Mas você não acha que é uma falta de respeito do Tite, às vezes, nem o nome dele citar numa coletiva? Primeiro, agradecer as palavras aí do Sérgio, né? Muito obrigada mesmo, ficou honrada com essas palavras. E a questão do Gabigol, Tite, clube, enfim, é um relacionamento que ele está desgastado. Ele está muito, muito desgastado realmente. Tem poucos meses aí para terminar a temporada, terminar o contrato do Gabriel, e é quase impossível uma reviravolta. Mesmo que troque de presidente, né? Muita gente com essa expectativa, vai mudar a presidência, mas outros candidatos também não são fãs do Gabriel, né? E tem o mesmo pensamento ali da atual diretoria em relação ao Gabriel. Já teve, Raíssa, acho... algum posicionamento de candidato a presidente sobre o Gabriel especificamente ou não? Eu já fiz entrevista com alguns candidatos, né? Vi entrevistas também de outros candidatos. O Valim disse que não vê o futuro do Gabriel hoje no Flamengo, que talvez manteria ali a proposta de 1 ano que foi feita, aquela proposta, só para não dizer que não teve proposta, né, por parte do Flamengo, enfim. Também vi posicionamento do BAP em relação a isso, dizendo que estava de bom tamanho, 1 ano, pelos últimos meses, digamos assim, até anos do Gabriel, né? E de outros nomes, conheço também internamente o posicionamento em relação ao Gabriel, e ninguém, de fato, é muito fã do Gabriel, principalmente por conta de comportamento, enfim. Mas é isso, acho que a relação está muito desgastada, acho que nem o Tite, nem o próprio, nem a diretoria, nem o próprio Gabriel estão vendo mais um futuro dentro do Flamengo, né? Acho que a gente tem que lembrar que esse ano o Gabriel vem de um 2023 muito abaixo, né? Um 2023 muito ruim, e ele começa um 2024 já atrelado a polêmicas. Teve o caso da suspensão pelo doping, então ele ficou ali 1 mês afastado. Aí ele volta, tem o episódio da camisa do Corinthians, né? Que foi um episódio bem desconcertante internamente, externamente também, tem toda aquela polêmica daquele momento. Passa alguns dias, tem as conversas com o Palmeiras, né? A decisão em comum acordo de que ele ficaria afastado dos jogos até que se resolvesse o futuro dele. Houve ali uma negociação, uma tentativa do Palmeiras de levá-lo ainda na janela do meio do ano, mas não houve um acordo com o Flamengo. Aí ele volta a ser relacionado, vem alguns jogos, enfim, não vai bem,
lesiona, fica aí algumas 2 semanas mais ou menos aí lesionado, aí volta agora, entrou muito mal ontem, na minha opinião. Então, assim, realmente tá difícil. Eu acho que é aquela situação que ninguém tá querendo que tenha mais futuro, ninguém tá vendo mais futuro, tá só esperando o tempo passar para acabar de vez. Ou seja, né, se tem um culpado nessa história toda é o próprio Gabriel, né? Porque ele que cavou, né, a saída dele com essas atitudes, principalmente, acho que fora do campo, né? Essas atitudes extra-campo. A gente já sabia quando o Tite chegou que o Tite não era um fã dele, né? Todo aquele episódio no trio elétrico, aquilo ali, como que seria o relacionamento deles, enfim, a gente sabendo que o Tite tem um apreço maior pelo Pedro, enfim, então ele foi meio... E toda essa postura dele fora de campo contribuiu, né? Sim, Pra claro, bem lembrado. para que ele chegasse onde ele chegou agora. Mas a Raíssa deixou bem claro, cada personagem tem um jeito de se manifestar e um jeito de lidar com a situação. O relacionamento está desgastado, tanto da parte da diretoria quanto do Tite e também em relação ao jogador. E foi importante a Raíssa se manifestar, você também, Fernanda, porque você cobre o dia a dia, você está sempre mais nos jogos do Flamengo e fazendo bastidor do Flamengo do que dos outros clubes, né, Toninho? E ela deixou bem claro, é uma coisa que até o final do ano vai ter que se arrastar e não tem solução, né? Para mim, pelo que disse a Raíssa, não tem solução. A tendência com qualquer presidente é ele ir embora. Não, é até para ele próprio também, né? Um beijo aí para a Raíssa, obrigado por aceitar o nosso convite aqui, Raíssa. Eu que tive o prazer de dividir com ela alguns jogos na TV Brasil, comentamos vários jogos na TV Brasil. Então ela já é veterana da Série B do também, Campeonato Brasileiro, lá em 2016, 2017. Com essa carinha de menina, novinha, também é um dragãozinho, dinossauro, tudo na comunicação. Eu tive o prazer de dividir com ela alguns jogos, comentamos vários jogos, inclusive do Vasco. Naquela época o Vasco estava na Série B do Campeonato Brasileiro, a gente dividiu alguns jogos na TV Brasil. Mas esse desgaste ele é muito natural que aconteça, porque eu acho que todo jogador tem um início e tem um fim. É o ciclo. É o ciclo, né? O ciclo dele começa a ser aquele ciclo vicioso, ou seja, aquele ciclo que já não vai dar muito mais coisas por ali. O que ele tinha que dar no Flamengo, eu acho que ele já deu, vai ficar na história, fica marcado, é o jogador com o maior número de gols na história do clube na Copa Libertadores da América. Isso já está marcado, ninguém vai apagar isso da história dele. Né? Mas hoje ele tem que buscar, para ele próprio se sentir bem, ele tem que buscar outros objetivos, assim como o Flamengo não pode dificultar a saída dele para outro lugar, ele tem que buscar realmente outros objetivos. Agora, todo mundo sabe, Raíssa, você também cobre seleção brasileira, você também já fez cobertura, inclusive, de Copa do Mundo, que o Tite, quando foi na Copa do Mundo, na última Copa, ele levou o Pedro, então ele gosta muito mais do estilo de jogo, de ter um jogador como o Pedro, por exemplo, do que do próprio Gabigol, que não é aquele jogador fixo de área. É o meu pensamento, é a maneira como eu vejo a cabeça do Tite. Né? Por exemplo, o Richarlison, que era o titular dele na seleção brasileira, também é um jogador mais de área do que é o Gabigol, que é um jogador que sai mais da área. Então não é muito o estilo de jogo dele. Eu vejo também por aqui, além de ter os problemas de baterem de frente aí por causa de algumas declarações, né, Raíssa? Não, isso é fato, né? Tem toda essa questão em relação a estilo, mas naquele período ali pré-convocação para a Copa do Mundo do Catar, né? Conversei com algumas pessoas ali dentro da CBF para entender um pouco qual que era a situação envolvendo o Gabriel, né? Me usaram alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo do Rafinha na Copa do Mundo. Na própria Copa do Mundo do Catar, né? Mas antes já falavam do Rafinha. O Gabriel dificilmente estava brigando por uma vaga de centroavante, porque o Tite já tinha ali o Richarlison e o Gabriel Jesus, que eram jogadores que ele já tinha ali quase que 100% na posição, e o Pedro seria esse nome diferente em relação a características, né? Até o Richarlison é um cara mais de área, o Gabriel Jesus também, mas são mais de mobilidade, enfim. O Pedro é um jogador que tem mais pivô, né? Cabeceio, enfim. Então, tinham comentado isso comigo. E aí,
fizeram o seguinte exemplo, assim, para mim na época, né? Raíssa, você acha que o Gabriel vai ser voluntarioso, por exemplo, como o Gabriel Jesus, que na Copa da Rússia voltava para marcar, se sacrificava pelo time taticamente? Você acha que ele vai fazer a mesma coisa que o Rafinha na direita ali? Voltar para ajudar o time taticamente, e o Rafinha acabou até sendo bastante criticado durante a Copa do Mundo do Catar, porque esperava-se um Rafinha mais insinuante, mas foi um Rafinha que ficou muito preso ali para ajudar na marcação. E aí eu uso o exemplo hoje do Luiz Araújo. Quem vê o Luiz Araújo jogar, entende por que ele joga. Porque é um jogador super voluntarioso. Que ele Se ele não volta, é um homem de área, ele tá lá na o frente, Gabriel quando você vai vê, ele já fazer tá lá na isso? defesa, né? Imprescindível hoje pro esquema. É. Antes de se machucar, inclusive, tinha roubado 2 bolas lá dentro da área, inclusive, né? Com certeza. Exatamente. Então, né, por essas questões que ele não encaixava para a Copa do Mundo no jogo do Tite, e hoje acho difícil que ele vai encaixar, né? O Gonzalo Plata estreou, mas a gente viu um jogo muito voluntarioso também do Gonzalo Plata ontem. Sim. O Tite vai abrir mão dos pontas para jogar com um segundo atacante ou 2 atacantes, para um deles ou até 2 deles não voltarem tanto, não ajudarem tanto na marcação? Acho muito difícil que isso aconteça. Tanto é que ele vem colocando o Gabriel no Arrascaeta, do Arrascaeta. Já o segundo jogo seguido que ele tira, quando ele tira o Arrascaeta, ele coloca o Gabriel ali meio que atrás, né, do atacante. E ele deixou isso muito claro também na coletiva, né? Quando perguntaram para ele sobre o Gabigol, ele falou, né? O Carlinhos foi decisivo contra o Bolívia, contra o Vitória, contra não sei quem, não sei mais quem. Então, dando a entender de que o Gabigol é a terceira opção dele, né? Então, a vida do Gabigol realmente está com dias contados no Flamengo. Raíssa, eu queria falar agora, eu queria que você falasse onde as pessoas podem te achar, né? Tem aí o Goal que você escreve, também nas redes sociais. Conta pra gente aí pro pessoal poder te seguir também. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente também. Como é que veio a ideia? Olha, o pessoal pode me encontrar lá na goal.com, né? Eu escrevo lá, a gente está sempre com notícias atualizadas por lá. Nas redes sociais, Raíssa Simplício, Instagram, YouTube, agora Threads, né, também, estamos lá no Threads também, enfim, podem me achar por lá. E eu sempre fui uma apaixonada por esporte, né? Joguei um pouquinho de vôlei, acompanho futebol desde pequenininha, Com então essa sempre tive altura? Líbero, levantadora, Você tem que de altura? habilidade. Mais ou menos 1,66, 1,67. Sou bem baixinha. Não, mas olha só. Beleza, Raíssa, peraí, tá? eu tenho que fazer. Olha aqui, ele não sabe nada, sabe por quê? Ele não sabe nada. Tem cartão? um dos maiores armadores da seleção dos Estados Unidos de basquete, que os Estados Unidos no basquete eu esqueci agora o nome dele. Ele tinha pouco mais de 1,70 m. Isso para nós aqui é uma altura razoável. Mas para time de basquete dos Estados Unidos, 1,70 m é baixinho. Uma pessoa bem pequenininha, né? Então, ó, o cara era foi um dos maiores armadores da história do basquetebol dos Estados Unidos. Então, ó, aqui, ó. Raíssa, cartão vermelho. Não, eu vou cartão ficar fora vermelho. do próximo episódio. Fora. Vai. Zé Encrenca, fazendo jus ao Caramba, nome dele, poxa, né? eu tirei o Brincadeira. óculos. Ela tá concordando também com o cartão. Eu tirei o óculos pra você. Raíssa, vai. Deixa eu Vamos aproveitar poder- só pegar uma opinião da Raíssa, para a gente liberar também a Raíssa, em relação aos times do Rio agora, Isso. que o futebol do Rio, Raíssa, está vivendo talvez o seu melhor momento nos últimos tempos, né? Que a gente tem 3 times nas quartas de final da Libertadores, temos 2 times nas semifinais da Copa do Brasil. Há muito tempo que o futebol carioca não viu os times do Rio tão em cima, né? Momento legal, momento interessante. Os 2 últimos campeões da Libertadores também são cariocas, né? Exato. Flamengo e Fluminense que venceu no ano passado. A gente tem a possibilidade de repente, reeditar uma final de Copa do Brasil entre Flamengo e Vasco.
E quem sabe também uma semifinal entre Flamengo e Botafogo numa Libertadores seria espetacular. É muito legal ver essa fase do futebol carioca, né? A gente vê o Botafogo se consolidando. Eu acho que é uma temporada que é de consolidação para o Botafogo, hoje num outro patamar, brigando por títulos importantes. Se vai conquistar ou não esse ano, a gente não sabe. Acho muito candidato, mas é importante isso, né? Estar se consolidando ali no pelotão da frente, consolidando como time que está brigando por títulos. O Fluminense ali, que fez um 2023 espetacular, deu uma tropeçada no início do ano, mas eu acho que tem totais condições de passar pelo Atlético Mineiro. Não é um bicho-papão, não, tá? E tá bem legal de acompanhar essa fase do futebol carioca. O Vasco nesse retorno do Brasileirão, fazendo campanha de 16, né? Tem tudo para crescer também. Um excelente trabalho do Renato Paiva, surpreendendo aí. O pessoal colocou ele ali de interino, né? E vamos ver no que vai dar. Se for ganhando jogos, vai ficando. E ele foi conquistando, e hoje treinador do Vasco, com uma ótima campanha nesse turno do Brasileirão e na Copa do Brasil também. Tem uma coisa muito legal no treinador do Vasco, que é o seguinte: pelo menos ele não chega 1h10 depois de terminado o jogo, né? Chega no horário que os jornalistas... 1h30. Uma entrevista coletiva decente e, além do que, extremamente educado. Adorei a coletiva dele ontem, depois de um jogo com o Flamengo, de uma educação e uma pessoa altamente, muito simples. Isso aí é muito bom a gente ver novos profissionais surgindo no futebol brasileiro. A gente tem importado tantos treinadores aí de fora, a gente vê novas caras aí surgindo no futebol brasileiro, isso é bem bacana. Raíssa, eu queria te agradecer aí sua participação, sua disponibilidade de participar aqui do Bola da Sacola com a gente. Foi um prazer ter você aqui. Espero que você volte mais vezes aqui pra gente conversar depois. Vamos vendo até o final do ano o que os cariocas arrumam aí nessa temporada e aí a gente volta a se falar, hein? E pra você, eu sempre tiro o óculos. E entrego a bola na sacola pra você. Obrigada, Muito obrigada, Raíssa. Obrigada mesmo. Uma honra participar aqui com vocês e estou à disposição. Sempre que quiserem, é só convocar que eu estarei aqui para essa resenha com vocês, viu? Valeu. Obrigado, Raíssa. Beijo. Tchau, Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. Uma doce, né, figura, Foi inteligentíssima, né? Belo convite, hein? Não, isso eu tive o prazer, como eu disse aqui, eu tive o prazer de dividir com ela os comentários de alguns jogos da... Toninho, com quem você não trabalhou, Toninho? Rapaz, olha, eu não trabalhei com grandes profissionais que eu tenho pena de não ter trabalhado. Por exemplo, no rádio eu não consegui trabalhar com Jorge Cury, com Valdir Amaral, com Kleber Leite, não consegui trabalhar. Só monstro. Enfim, são profissionais que eu tenho muita pena, né? Convivi muito, por exemplo, com o titio Mário Viana, né? Que era, para quem não lembra, era comentarista de arbitragem da Rádio Globo. Tive o prazer de conviver com ele, mas porque ele era vizinho onde mora minha mãe, né, no bairro da Urca. Então eles éramos vizinhos e a gente jogava vôlei. Quer dizer, jogava não, o titio Mário Viana ficava parado. A historinha, música de historinha. Cadê a música de historinha? É a música de historinha. Olha, por favor. Vamos lá, música de historinha. O brinquinho mudou de brinco, né? Tô sabendo, né? O brinquinho tá agora com outro brinco. Então, olha só, a historinha era a seguinte. O titio Mário Viana, ele morava, já faleceu evidentemente, ele morava na Urca. Agora ele mora no céu. Agora ele mora lá em cima, Tá junto bom. com outros grandes profissionais do Mas rádio. eu né? não quero ser vizinho dele. Não, por enquanto não. Então ele morava num edifício chamado Guaíba, lá na Urca. Não era gaúcha, não era Não, era Guaíba. Guaíba. Você sabe por que se chama? E o nome do time da Urca, que foi várias vezes campeão de futebol de praia, antes desse futebol de praia que existe hoje, né? Antigamente o futebol de praia era de 11, né? Era o time do Guaíba, que Isso foi mesmo, várias vezes campeão de futebol de praia. Então ele descia e nós tínhamos a rede de vôlei ali, jogávamos duplas ali, né? Então, Você jogava? Jogava. Peraí, Fernanda. Tá vendo? Pera aí, calma, deixa eu... Ele diz Tá que acabando o jogou o quê? programa, Você deixa eu jogou o quê? contar aqui a eu joguei história. bola de gude. Tá bom, então olha só. Soltei pipa. Joguei- Aí de o Mário botão. Viana, o titio Bom. Mário Viana ficava lá na rede e a gente tinha que correr. E se a gente errasse uma bola, o titio Mário Viana reclamava ainda com a gente. E como é que ele falava? Como é que ele fazia? Não posso falar. Olha aqui, o programa vai terminar, Não a gente posso precisa. falar. Já Senão passou vai ter muito um... rápido. Porra, e o cartão vermelho? Passou muito rápido. Eu quero só Fluminense
Botafogo e Flamengo jogam pela Libertadores durante a semana. Todos ganham? Olha, eu acho, a Raíssa disse que o Atlético Mineiro não é um bicho-papão. Eu também acho que não é um bicho-papão. É um adversário que precisa ser respeitado, mas o jogo é aqui. Eu estou considerando que o Fluminense, mesmo com a bobeira de em 2 minutos ter sofrido uma virada do Juventude, eu acredito que o Fluminense leva, o Botafogo também leva e o Flamengo também. Ou seja, os 3 que jogam no Rio vão vencer. E é importante, porque os 3 jogam no Rio e depois vão decidir todos os 3 fora de casa. O segundo jogo é fora de casa, então é importante ter a vantagem no primeiro jogo. Acho que dos 3, o mais encrencado para mim, eu acho que é o Fluminense. Acho que o Fluminense vai ter o jogo mais difícil. Se conseguir uma vitória, vai ser uma vitória muito ali por um gol de diferença só. Mesmo jogando no Maracanã? Mesmo jogando no Maracanã. Eu acho que o Atlético vai ser um time bem complicado. Acho que o Botafogo vai ter uma vantagem interessante e o Flamengo também. Tem programa novo? Tem programa novo. Bola na Sacola tá terminando, hein, gente? Olha, o programa hoje a gente deu uma acelerada ou passou rápido? Não, passou rápido, porque foi interessante, mas eu tô sentindo que o Bola na Sacola tá saindo também pra telinha? É, o Bola na Sacola com um novo nome na televisão, canal Nosso Futebol, na Sky, na Claro e no Zapping. A gente vai estar a partir das 9 horas da noite, então, ó, daqui a pouquinho... Todas as segundas? Daqui a pouquinho eu falo, porque o nosso Bola na Sacola, ele vai ao ar no YouTube sempre às 7 da noite na segunda-feira. E às 9 horas agora, na televisão, no nosso canal, o programa Diretoria Futebol Clube. Ficou chique isso, hein, gente? Eu nem vim de fraque hoje. Diretoria. Você botou longo hoje? Olha, você botou longo? Hoje eu tô de mid. É mid. Ela tá de mid. Filho, você de moda não entende nada. Você de fashion não entende. De vôlei não entende nada. Vôlei entende. Beijo, obrigado. Tchau, Até semana que vem. A bola é da Fernanda, que apresentou muito bem o programa. Tchau.